Olá, bem-vindos a bordo. Onde estamos? Nós estamos no Rio de Janeiro. Saindo agora, hein? A gente não está na melhor época para subir, por isso que a gente está indo devagar. A gente tá aguardando uma janela, né? Porque o vento tá contra todos os dias pra gente poder subir pra Cabo Frio. E essa época é bem difícil subir. Mas o papo de hoje, como a gente tá aqui, o ano terminou e a gente resolveu dar uma olhada nas finanças e ver como é que tá tudo isso. Então a gente fechou o ano de 2017 na parte financeira e nós vamos contar pra vocês como que foi. A gente dividiu por diesel, manutenção, mercado, restaurante, Google, que tem um gasto bom, Poita e Marina, que foram só 2 meses, transporte, supérfluo, farmácia teve 1 mês só, porque a gente não fica doente, graças a Deus. Eu sou a maníaca total do caderninho. Tipo assim, anoto R$6 de sorvete, anoto ó, as notinhas caindo que eu tenho que contabilizar. Mas tipo, anoto tudo que a gente parcelou, tipo 2 de 4 no mês, anoto tudo, porque eu acho que isso é muito importante. A gente tirou desses nossos custos os meses de agosto e setembro, que foi que a gente ficou fora do barco, que a gente tava lá no barco do Jadir, então a gente não colocou porque foi uma vida totalmente diferente. Então a gente só tá considerando a partir de junho até dezembro, tirando esses 2 meses, e tiramos maio também, porque maio a gente só foi morar no barco dia 22 de maio. Daí o finalzinho a gente não contabilizou. Aí, por exemplo, de óleo, de diesel, eu coloco o óleo tanto do motorzinho de popa, o nosso motor e o óleo. Aí dá mais ou menos R$450 por mês. Sendo que antes estava gastando mais também, né? Agora tá... A gente tem economizado um pouco mais, porque a gente tem velejado mais, porque aqui mais pra cima tem mais vento. E uma coisa que a gente gastou muito no começo, muito, foi manutenção. Assim, a gente fez toda a manutenção de vela, que não é barata, é mais de R$1.000 e poucos. A gente fez manutenção, tipo, do motor, quando a gente saiu também. Então, teve um mês que a gente gastou R$3.600 em manutenção, e no outro mês a gente gastou R$56. Aí também tá a arte do aprender a fazer. O Beto aprendeu a fazer muita coisa. Aí a gente compensou. Já que a gente não gastava mais em como manutenção, a gente começou a gastar em restaurante. Porque a Thaís não aprendeu a cozinhar. Eu cozinho bastante, mas gente, vou te falar que assim, todo dia... É difícil. 30 dias, 3 refeições, só cozinhando. Tipo, tem dias que você fala, pô, não quero, né? Então, no começo, em restaurante, a gente gastava R$350. E aí, nesses últimos meses, já tá em 1.200. Então, a gente diminuiu a manutenção, mas aumentou o restaurante. Lá pelo dia 10, a gente sempre começa a ver como é que tá nosso mês. Dia 20, a gente começa a ver nosso mês. Aí, chega... Depois do final do dia 20, assim, aí a gente tá ferrado, né? O que aconteceu também, nesses meses que a gente gastou mais, a gente tava no Bracuí e também no Rio de Janeiro. E esses 2 lugares do que a gente passou são os mais caros, né, na questão de restaurante. Ele te induz a gastar, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você sai, tem um Zona Sul na sua frente, aí você compra comidinha fresca, aí tem um barzinho da Urca, aí tem um não sei o que, aí você vai indo, né? Mercado, por mês, mais ou menos, a gente gasta uns R$400 por mês. R$480 por mês. O Google, que tá junto com a gente, ele tem um custo mais ou menos por mês de R$200. Então o Google gasta uns R$200. Ele começou a gastar mais, ele gastava menos. Mas aí começa, né? Tem que, como ele tá na praia, tem que ter vermífugo em dia, tem que estar antipulga em dia, tem que estar com tudo em dia. Então começou a gastar um pouquinho mais também. Em questão, assim, Poita e Marina, que a gente falou que a gente não fica muito, a gente gastou em 1 mês, que foi o mês de outubro que a gente ficou aqui, a gente gastou R$200. E em novembro que a gente teve que parar na 188, aí ficou R$620 com mais um pouco do Rio de Janeiro. E é um custo que você pode optar por não fazer. Por exemplo, a gente pegou a Poita na 188 pra gente agilizar nosso trabalho que a gente tinha que fazer. Mas se a gente tivesse feito ancorado, também dava. Só que a gente optou por ser de um jeito mais confortável um pouco. Então, basicamente assim, a gente tá gastando por volta de R$4.000. Teve meses que a gente gastou um pouco a mais, teve meses que a gente gastou um pouco menos. Quando a gente decidiu largar a nossa vida em terra, a gente estipulou que a gente ia gastar em torno de R$4.000 o mês, que é o que a gente tinha pesquisado, que um casal vive mais ou menos com $1.500 e tudo mais.
Mas a gente não sabia como é que ia ser e a gente também não queria abrir mão de como é que era a nossa vida antes, né? Tipo, a gente também não queria abrir mão de restaurante, de comer bem, de poder sair de vez em quando. Então, tudo depende do jeito que você quer viver. E quem assiste os nossos vídeos dá pra ter noção aonde a gente vai, o lugar que a gente frequenta. A gente não gasta com marina, é uma das coisas assim que, tudo bem, a gente gosta de coisa boa, mas a gente evitou totalmente o custo de marina, que é um custo muito alto. Mas a gente gosta de sair, gosta de comer super bem. E a gente montou o nosso esquema financeiro aplicando um dinheiro e pensando em viver com a renda. Porém, né, os juros caíram e aí a nossa renda está menor do que a gente estipulou. Então, basicamente, a gente está usando um pouco de um outro dinheiro que a gente tinha guardado para poder ir compensando isso até que os juros voltem ao normal. E uma das coisas que a gente também não imaginava, a gente não imaginava que a gente era totalmente novatos, não que a gente ainda não seja, a gente tá descobrindo um pouco agora. Mas no começo a gente achava que o nosso barco tava pronto, entendeu? E aí a gente começou a se dar conta que, tipo, nossa bateria a gente teve que trocar, a gente queria ter banho quente, colocamos o boiler. Aí a gente começa a perceber que o motor não tá bacana, vamos ter que trocar de motor. E tudo isso a gente calculou como investimento, tá? E isso tá dentro daqueles 200 mil quando a gente falou no começo, que foi quanto a gente investiu no barco. Então tinha o dinheiro que a gente gastou no barco, tinha o dinheiro que a gente comprou o barco e tinha uma sobra pra gente fazer essas manutenções. Em questão do Apoia-se, que as pessoas ajudam a gente mensalmente, todo esse dinheiro vai só pro canal. Em questão de internet, em questão de aparelhos novos, tripé, microfone, luz, que mais? Ixi, teve bastante coisa que a gente comprou pro canal. E agora a gente tá aí na batalha do drone. Então o pessoal fala, por que vocês têm drone ainda? A gente fala, isso é tudo questão do Apoia-se. Porque se falar assim, tá aí, você prefere um drone ou você prefere uma privada elétrica? Eu prefiro uma privada elétrica do que um drone. Mas isso a gente separa, o que é investimento nosso, do barco, e o que é investimento do canal, que é baseado só no Apoia-se. Quem quiser ajudar a gente, o link tá aqui embaixo, é sempre muito bem-vindo. Na verdade, todo o material que a gente faz é pensando em vocês, todo esse tempo que a gente perde não, porque é muito útil para muitas pessoas, tá sendo muito bacana esse canal. Assim como pra gente foi muito legal no começo, a gente aprendeu muita coisa com os canais de YouTube, então eu acho que é super válido assistir de tudo. Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo, dessa informação, acho que é bem valiosa quando você tá planejando viver a bordo, principalmente aqui no Brasil. E a gente fez essa análise até porque a gente quer ver mais ou menos como é que vai ficar isso daqui pra cima, porque falam que daí no Nordeste as coisas são bem mais baratas, falam, até tem um amigo nosso que viajou com os filhos e ele falou que só comia em restaurante. Ele falou, Thaís, não vale a pena se fazer comida, porque é R$30, come os 3, ainda sobra e a comida é muito boa. Então vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? A gente tá super ansioso pra continuar aí nossa viagem, só esperando um dia certo, um tempo bom pra gente poder seguir viagem aí, se Deus quiser, na vela, sem motor, até pra gente fazer essa economia aí também. Então é isso, bons ventos, se você gostou, compartilha, curte e bons ventos e boa semana pra todos.